Bem-vindos a mais um vídeo do canal Brazilian History. Neste vídeo opinativo, vamos falar sobre o pensamento monarquista de Joaquim Nabuco, com base em algumas de suas obras. Antes de tudo, não esqueça de deixar o gostei no vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo, pois desta forma você estará ajudando muito o nosso canal. A importância de Joaquim Nabuco no Brasil durante o século XIX e início do século XX é bastante evidente, pois suas ações desempenharam um papel crucial na abolição da escravatura. Ele é autor de obras famosas como O Abolicionismo e Minha Formação. Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo nasceu em Recife em 19 de agosto de 1849 e faleceu em Washington, nos Estados Unidos, em 17 de janeiro de 1910. Nabuco foi um político, diplomata, historiador, jurista, orador e jornalista brasileiro formado pela Faculdade de Direito do Recife. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Na data de seu nascimento, 19 de agosto, é comemorado o Dia Nacional do Historiador. Nesta análise, encontramos insights sobre como Nabuco via a República no Brasil e como ele manteve seu pensamento monárquico. Pela sua perspectiva, vemos as queixas atuais sobre uma república que não consegue alcançar a estabilidade que o regime anterior alcançou, razão pela qual ele a admira tanto. Isso é observado nas obras do autor O Dever dos Monarquistas e Por que Continuo a Ser Monarquista, que aqui serão utilizadas para compreender a mentalidade de Nabuco. A obra O Dever dos Monarquistas foi uma carta escrita por Joaquim Nabuco em 1895 ao almirante Jaceguai, na qual defende fortemente a monarquia constitucional como forma de governo. Nesta carta, Joaquim Nabuco responde a uma pergunta feita pelo almirante Jaceguai sobre sua persistência como monarquista após a queda da monarquia em 1889. Nabuco dá uma resposta sincera, enfatizando seu profundo amor pelo Brasil. Ele aborda questões raciais, comparando a situação dos negros nos Estados Unidos, no Império do Brasil e nas monarquias europeias. Nabuco expõe o racismo enfrentado pelos negros nos Estados Unidos e destaca o seu desafiador avanço social na Grande República do Norte. Nabuco questiona: nos Estados Unidos, seria possível um mulato, por mais genial que fosse, alcançar a posição de realeza literária? Aqui, ele faz referência a Machado de Assis. Com a leitura da carta, é possível perceber que no Brasil imperial houve notável ascensão social de negros e pardos em diversas áreas, incluindo jornalismo, literatura, direito, política, engenharia, medicina, educação, ciência e religião. Durante o Segundo Reinado não houve barreiras intransponíveis ao reconhecimento do talento e do brilhantismo, como evidenciam exemplos como Machado de Assis, André Rebouças, José Maria da Silva Paranhos, Eusébio de Queiroz e outros membros da classe média mestiça, classe que é reconhecida até hoje. Além disso, Joaquim Nabuco aborda não apenas as virtudes sociais, mas também as virtudes políticas da monarquia na carta. Em uma passagem ele escreve: tenho certeza de que a função benéfica da monarquia no Brasil foi esta: descoberta, conquista, povoamento, cristianização, construção, cultivo, organização, defesa costeira, expulsão de estrangeiros, unificação e preservação territorial, administração, estabilidade, perfeita ordem interna, independência, unidade política, sistema parlamentar, senso de liberdade, orgulho do caráter brasileiro, inviolabilidade da imprensa, força da oposição, direitos das minorias, habilidade, aptidão, moralidade administrativa, vocação política desinteressada, crédito, reputação, igualdade civil entre raças, abolição pacífica da escravatura, glória militar,
renúncia ao direito de conquista, arbitragem internacional, a cultura literária e científica mais forte da América Latina, finalmente, como o ideal realizado da democracia antiga, o governo do melhor homem, um reinado de Péricles de meio século. Em O Dever dos Monarquistas, Joaquim Nabuco elogia o sistema monárquico federal por proporcionar estabilidade política ao Brasil há mais de meio século. Argumenta que a federação era viável sob a monarquia, uma vez que o chefe de Estado não tinha interesse em minar a autonomia das províncias em prol do seu sucessor ou partido, ao contrário dos presidentes da República. Nabuco conclui a carta com uma reflexão profunda e verdadeira. Sei que a restauração da monarquia é tão difícil quanto a restauração da religião, da família e da sociedade na política. Porém, nada é mais raro do que a capacidade de discernir o que está morto daquilo que está apenas interrompido. Quem sabe por que renovação misteriosa uma planta não estará passando sob a terra brasileira, a planta que por tanto tempo lhe deu sombra. Joaquim Nabuco acreditava, como se vê em seus pensamentos em Por que continua a ser monarquista, que a monarquia parlamentar só poderia ter como sucessora revolucionária a ditadura militar quando sua legítima sucessora evolutiva fosse a democracia civil. Ele pensava que a república no Brasil seria a pseudo-república que é em toda a América Latina, desde a época em que viveu Joaquim Nabuco. Nabuco já relatava, antes de escrever Por que continuo a ser monarquista, que a república não poderia funcionar como um governo livre e que, a partir do dia em que fosse proclamada, a confiança que o Império do Brasil levou tantos anos para adquirir desapareceria, e a liberdade dentro da lei do Império era intocável. Nabuco afirma: certa vez expressei na Câmara frase que só lembro porque teve a honra de ser comentada no Senado, que no Brasil era preciso mais coragem para alguém se declarar monarquista do que republicano. Não me referia à tolerância ou à preferência da monarquia pelos republicanos, mas à dificuldade de apoiar uma instituição visivelmente degenerada pelo ceticismo de quem a serviu, contra outra que parecia ter fé. A denúncia sobre o sistema político republicano deixa qualquer um atônito, quando Nabuco deixa claro que, a seu ver, envolvia longas prisões sem o devido processo, deportações e banimentos por influência política. Além disso, afirma que nos países latino-americanos, uma república é um governo onde é essencial abrir mão da liberdade para alcançar a ordem. Com base nos textos de Joaquim Nabuco, podemos observar que não tivemos estabilidade política desde o início do sistema republicano em nosso país. Vemos um monarquista que se recusa a se tornar republicano por não ter esperança de liberdade. Lembrando que as duas obras de Nabuco são respostas a outras pessoas que desafiaram seu pensamento monárquico mesmo após o fim do regime no Brasil. A pergunta que faço agora é: ainda há hoje quem discorde dos textos de Joaquim Nabuco e prove que a solução para o Brasil pode estar nas reformas passadas e atuais do nosso sistema presidencialista?